Módulo 5, Energia e Atmosfera, Energy and Atmosphere. Este assunto de energia é, de longe, o que mais pesa no processo de certificação LEED. É a categoria que tem mais pontos para serem marcadas, é aqui que está o crédito que mais tem pontos para serem marcados, embora seja incomum que os projetos, os processos consigam atender a um nível de eficiência, atingir um nível de eficiência tão alto a ponto de marcar todos os pontos do crédito de otimização de desempenho energético. Mas por isso também é onde há maior espaço para evoluções, maior uma chance de promovermos aí inovações, soluções que consigam favorecer, otimizar a eficiência energética dos empreendimentos. Esse talvez seja um grande sinal, uma comunicação clara de que há um espaço grande ainda para desenvolvimento de evoluções nessa área de energia para os empreendimentos. Vocês sabem que os empreendimentos, os edifícios são responsáveis por boa parte do consumo de energia dos países, né, no planeta todo. No Brasil se representa mais de 50% da energia. Nos Estados Unidos representa ainda mais, coisa de 70% de toda a energia consumida nos edifícios. E há estímulos, há políticas de incentivo a reduções de consumo, há legislação, inclusive, recomendando limites, determinando limites em relação ao consumo de energia por metro quadrado dos empreendimentos em muitos países. E no Brasil há incentivos via um programa de etiquetagem de eficiência energética. Vocês devem conhecer o Procel Edifica, que agora se chama PBE Edifica, por conta do programa, porque se refere ao Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações. Então, o PBE Edifica, ele se refere à eficiência energética, ao consumo de energia nos edifícios, e faz parte, como eu disse, do Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é promovido pelo Ministério de Minas e Energia, através das suas empresas, da Eletrobras, e o Inmetra é o órgão que verifica, afere os desempenhos dos diversos equipamentos, diversas soluções tecnológicas e também de edifícios. Este Programa Brasileiro de Etiquetagem, o PBE Edifica, é reconhecido pelo USGBC para fins de validação do atendimento ao desempenho mínimo de eficiência energética no LEED. O USGBC reconhece o Procel Edifica, o PBE Edifica, para esse fim. Okay? Então você atende ao pré-requisito do LEED na área de energia, desempenho energético mínimo, se atender ao atingir o PBE Edifica nível A. Mas isso ainda, na verdade, é pouco, porque atender o pré-requisito, embora seja importante, é claro, e já significa uma evolução grande em relação ao que a gente normalmente tem no cenário nacional brasileiro, em relação à prática usual. Isso ainda não nos dá a pontuação no crédito de otimização de desempenho energético, que para ser atingido uma pontuação elevada, é preciso que a gente combine uma série de estratégias aí passivas e ativas para promoção da eficiência energética dos empreendimentos. Nesse gráfico você vê nessa imagem você vê as diversas estratégias que estão previstas na categoria de energia, começando, claro, pela mais importante, que está relacionada à própria arquitetura, à própria implantação do empreendimento. Né? Vocês veem aqui a indicação do norte. Então, considerar a orientação ou implantação do empreendimento num site, num terreno, isso é fundamental. Conhecer o percurso aparente do sol, conhecer a influência da radiação solar no empreendimento, se proteger do sol de verão, aproveitar essa energia, eventualmente, para geração local, se for o caso. Já comento um pouco mais sobre esse assunto. Aproveitar a luz do dia quando possível e quando necessário, se proteger com brises, aí, por exemplo, como vocês veem nessa representação, do excesso de radiação. Então, o objetivo é promover soluções passivas, promover uma arquitetura de qualidade que preveja, que contemple essa integração com o meio, contemple um estudo de insolação para poder prever essas soluções passivas, digamos assim, né, de projeto, que permitam uma otimização da relação
do empreendimento com seu entorno, promovendo, por exemplo, ventilação natural, promovendo aproveitamento da luz natural, promovendo promovendo que se evite o excesso de radiação, ou seja, promovendo eficiência energética, como está aqui descrito. Então a ideia e você pode fazer isso promovendo, por exemplo, isolamento térmico, promovendo, como eu disse, proteções externas, materiais de mais alta performance térmica, então, portanto, a especificação de materiais de coberturas, de fachadas, de vidros, mesmo de alvenarias, de paredes, tal. Isso é fundamental para uma boa performance energética global do empreendimento. Então, essas questões a gente vai tratar, o LEED trata, aborda, considera, e a gente vai ver como é que isso aparece nos processos de certificação mais para frente, tá? Então, seguindo no sentido anti-horário, a ideia é reduzir a demanda energética interna, promovendo luz natural, promovendo a redução das cargas internas, promovendo estratégias aí de desligamento programado, estratégias de uso eficiente da energia internamente, e promover também uma política de medição e verificação dos consumos, um conjunto de sistemas para poder otimizar a operação e, fundamentalmente, construir e operar como projetado, né? Essa questão, eu comento o seguinte, antes da gente ir adiante, eu já antecipo um comentário que eu faria lá na frente, que é o seguinte: no Brasil, vocês sabem, existe a coisa do as-built, né? Conforme construído. Coisa que a gente tem que fazer porque a gente constrói algo diferente do que foi projetado, ou que foi projetado apenas minimamente em projetos básicos e que são reunidos depois na obra sem ter sido propriamente integrados. E aí, porque cada projetista trabalha no seu escritório separadamente, isoladamente, e aí em algum momento alguém recebe esses projetos de cada um dos projetistas, das diversas disciplinas, e aí junta tudo e vai para a obra, e aí na obra seja o que Deus quiser, não é assim? E aí muitas vezes a coisa não vai muito bem, há uma série de incompatibilidades, os projetos não batem, há informações até conflitantes às vezes, e isso ocorre com frequência no nosso cenário nacional, e aí daí tem que fazer tudo, tem que resolver na obra, resolve-se, e depois tem que fazer as-built de tudo que foi executado, e que não confere, muitas vezes, com o inicialmente projetado. Daí a necessidade dessa coisa do as-built. Eu já descobri, né, viajando aí pelo mundo, conhecendo green buildings e empresas envolvidas aí com projetos de edifícios sustentáveis pelo mundo, em vários países, né? E já percebi o seguinte: não existe essa coisa de as-built no mundo civilizado, digamos assim. Isso não é usual, eles nem sabem o que significa essa expressão. E descobri que essa é uma expressão brasileira. As-built é uma expressão brasileira. E isso ocorre dessa nossa cultura de fazer projetos básicos. Então, ao invés de o que a gente preconiza, o que eu defendo nas minhas consultorias, nas minhas aulas, é exatamente isso. Vamos tentar eliminar o as-built. Eliminar o as-built. Ao invés de a gente projetar as-built, a gente desenhar as-built, a gente deveria executar conforme projetado, ou seja, build as designed, certo? E não design as built, tá claro? Essa é a questão fundamental que a gente deve promover sempre. Isso se dá para o projeto integrado, isso se dá com a ação dos diversos agentes aí colaborando de maneira, como eu diria, generosa, de maneira a compartilhar as diversas as experiências, os conhecimentos técnicos de cada disciplina, para que se chegue à melhor solução sempre em função do objetivo do processo, objetivo da qualidade, em função da eficiência energética, por exemplo, em função de uma melhor sustentabilidade. Bom, e finalmente as duas últimas estratégias lá em cima: a compra de energia renovável gerada off-site, é também uma opção prevista no processo de certificação, e finalmente a geração de energia local, que é uma alternativa, uma opção interessante, que a gente vai comentar mais para frente aí na sequência, ok? Então vamos lá. Estes são os pré-requisitos e os créditos do processo de certificação no LEED V3,
que, lembro, a gente sempre traz aqui, porque você pode vir a se deparar com uma situação de ter que lidar com um processo de certificação nesta versão do LEED, que está, ainda repito, válida, e será válida para novos projetos, novos processos de certificação até outubro de 2016. E daí, todos os processos registrados naquela versão ou em qualquer versão, eles permanecerão nela até o final. Okay? Eles serão certificados, uma vez que um processo seja registrado num sistema, ele permanecerá com aquele sistema, com aquela versão, até o final e será certificado naquela versão. Okay? Então você pode se deparar com situações em que você tenha que conhecer o LEED V3 também. Bom, então, tá aí, você tem 3 pré-requisitos que estão mantidos no V4, o comissionamento do sistema de energia, a performance mínima de energia, a gestão dos gases refrigerantes. Esses 3 pré-requisitos são importantes, não é claro, eles estão mantidos no V4, assim como também o crédito 1 de otimização de desempenho energético, que está aí de 1 a 19 pontos no V3. Vocês vejam que a pontuação começa com 12%, isso porque 10% é a performance mínima, se refere ao pré-requisito de energia, tá certo? Então, esses 10% medidos em relação ao consumo esperado para o empreendimento que atenda à normativa ASHRAE 90.1, e aí você tem que fazer isso simulando, estimando os consumos de energia de forma que os sistemas atendam a esta normativa. Já comento melhor também um pouco mais sobre isso. E daí você tem que garantir uma economia, uma redução do consumo de energia de 10% em relação a esse caso base, eles chamam baseline. E daí, então 10% é a performance mínima, 12% marca 1 ponto, 14% marca 2, 16% marca 3, e por diante até 48% de redução do consumo de energia em relação ao caso base, com 19 pontos. É bastante. E aí daí seguem os outros créditos do V3 que estão referenciados também, têm suas equivalências no V4, como a gente já vai ver agora. Então, vocês veem aí, os pré-requisitos estão aí, comissionamento básico, performance mínima de energia e gestão dos gases refrigerantes. E foi acrescentado um novo pré-requisito, que é a questão da obrigatoriedade da medição do consumo de energia no nível do edifício. Isso porque, vocês sabem, o sistema é internacional e há casos onde não há obrigatoriedade dessa medição do consumo. Não sei que caso seria isso, que países isso poderia acontecer, no nosso caso não acontece, não é? No Brasil. A gente tem sempre a medição do consumo, claro, no nível do edifício. E aí foi acrescentado um outro crédito lá para frente, aqui embaixo, que diz respeito à medição, submedição, ou seja, a medição de subsistemas ou de equipamentos no nível interno, assim, internamente ao edifício, é um crédito. Então, a medição no nível do edifício como um todo é pré-requisito. Medição específica dos equipamentos ou subsistemas é um crédito, como se vê aqui, ok? Então, vamos lá. Temos crédito para comissionamento avançado, também permanece. Isso aqui é específico para edifícios existentes, para a certificação LEED BOM, esse comissionamento do edifício existente. Aí daí performance energética, a medição interna, a resposta à demanda, algo interessante, já comento mais para frente. A produção de energia local, está aqui de novo. A gestão avançada dos refrigerantes também. Green Power and Carbon Offsets, eu já comento daqui a pouco. São os créditos de energia limpa comprada off-site. E aqui Green Energy Production and Utilization é realmente a questão da geração local, que a gente pode também considerar. Então estão aí as equivalências dos pré-requisitos e a questão da medição, que estava aqui prevista em créditos no V3, agora consta de um pré-requisito novo e tem também o crédito equivalente para essa medição. Então aí as equivalências do V3 para o V4. Vamos adiante. Nesta outra tabela de equivalência, você tem os pontos. Você tem as pontuações do V3 e do V4 para o New Construction. Vocês vejam que havia 35 pontos disponíveis no V3 e agora são 33 disponíveis no V4 em energia atmosfera.
sendo que a categoria de performance energética, de otimização da performance energética, tinha 19 pontos no V3 e agora 18 pontos no V4. Houve uma redistribuição aí dos pontos, tal, mas o peso continua lá, tá certo? É bastante coisa. É o crédito que continua sendo, de longe, o crédito que mais tem pontos para serem marcados no processo de certificação LEED. Bom, vamos lá. Comissionamento é o pré-requisito 1, comissionamento básico, o fundamental, e prevê o seguinte. Bom, muita gente pergunta o que é essa coisa do comissionamento. Esse é um serviço feito por um profissional especializado, o chamado agente comissionador, o Commissioning Authority, é assim que eles chamam. Esse profissional, ele normalmente é especializado nisso, é um cara que faz as verificações dos desempenhos dos equipamentos elétricos. Ele mede e atesta as performances operacionais, os consumos de energia dos equipamentos elétricos uma vez instalados. Para que isso ocorra, ele participa das definições desses projetos no início, na fase de projetos. E aí tem dois documentos importantes a serem desenvolvidos nessa fase, chamados OPR e BOD, OPR e BOD, Owners Program Requirement e Basis of Design. Isso é muito legal porque assim, o OPR, Owners Program Requirement, define, depois, após algumas discussões com os projetistas, com os proprietários, até com gestores, eventualmente, define quais serão as diretrizes de projeto a serem consideradas para a performance energética do empreendimento. Ou seja, quais são os níveis de desempenho a serem atingidos, qual o nível de qualidade dos serviços a serem atingidos, e daí quais as referências que os projetistas, referências de desempenho, as metas de desempenho, os projetistas deverão atender. Isso é importante porque tem a ver com o programa, tem a ver com os usos, tem a ver com as características de operação, não é? Lá na frente, daí a importância do operador, do gestor, do empreendimento quando pronto, nessas discussões, se for possível, não é? Porque é muito frequente que decisões de projetos sejam tomadas no início ou ao longo do processo de projetos e em algum momento, lá na frente, o gestor, o proprietário, alguém muda de ideia e daí tem que alterar o projeto, só que aí as coisas já foram decididas, as coisas evoluíram, os projetos evoluíram com um determinado cenário, e aí muda esse cenário, tem que refazer projeto, tem que retrabalhar, isso gera muita perda de tempo, de retrabalho, gera muito retrabalho, e a gente deve evitar. Então, com esse OPR, a gente define essas características, esses desempenhos, essas propriedades a serem incorporadas nos projetos, e todo mundo assina, inclusive o proprietário. Ele fala, tá aqui, é isso que eu quero mesmo, manda bala. Daí a gente vai para o Basis of Design, que é o equivalente ao documento que vai traduzir esse OPR em definições técnicas. Ou seja, quais são exatamente os níveis de performance, quais são as eficiências a serem atingidas, quais são as normativas técnicas a serem atendidas, que embasarão esses projetos para atingir os requisitos do OPR, entende? Então, são dois documentos super importantes que são definidos ainda na fase de projetos, repito, e depois o comissionador volta na instalação, durante a obra, na instalação dos equipamentos, principalmente ar-condicionado, iluminação, e está aqui embaixo, ar-condicionado, iluminação, automação, sistema de aquecimento de água e geração de energia, são os equipamentos que necessariamente devem ser medidos em seus desempenhos e suas performances operacionais para ser validado depois esse desempenho num relatório que o agente comissionador depois tem que apresentar para a gente submeter ao USGBC para certificação. Isso é obrigatório, ok? Isso é um pré-requisito. Então, e é para muitos um fato novo, para muitos projetistas, para muitos construtores, incorporadores, a participação de um agente comissionador é uma novidade. Claro, isso está se tornando mais comum, há empresas especializadas e também quem já fez percebe os benefícios que isso traz, tanto para o projeto quanto para a performance da operação do empreendimento. Então, são muitos os benefícios e isso está sendo gradualmente incorporado à nossa cultura, mas em geral, assim, no cenário mais amplo, mais comum no Brasil, os caras ainda não sabem muito bem como é que é isso e acham caro, etc. Mas depois quem já fez sabe e verifica e confirma a importância e os benefícios disso, ok?
Então, só confirmando, então, desses documentos no início do processo, então o agente comissionador tem que desenvolver um plano de comissionamento para ser apresentado no início do processo. Ele deve acompanhar idealmente os desenvolvimentos dos construction documents. CDs são construction documents são projetos executivos, são os documentos de obra, são os projetos executivos. Ele deve assessorar essa implantação e depois verificar que tudo estará funcionando bem ao final da obra, depois de instalados, e deve reportar isso num relatório a ser encaminhado para o ISBC. Isso é pré-requisito, como eu lembrando. Depois tem um outro crédito, que é o comissionamento avançado. Tem mais algumas tarefinhas que ele pode fazer também, mas daí é crédito, eu já comento. Estas são as normas de referência para o comissionamento, ASHRAE Guidelines 0/2005 e 1.1/2007 para ar-condicionado, que é o que mais pesa, na verdade, no consumo de energia dos empreendimentos em geral, e NYBS Guideline 2012 para fachadas, que também podem ser comissionadas. Existe essa possibilidade de você promover o comissionamento da envoltória, digamos assim, para garantir ainda melhor performance operacional. Certo? A forma de atendimento ao pré-requisito é você indicar um agente comissionador especializado e que tem experiência anterior, pelo menos 2 casos confirmada, e ele tem que atender aquelas tarefas que nós descrevemos agora há pouco aí, e deve ser responsável por, além de testar, relatar os sistemas instalados, consomem energia no empreendimento, e também atestar a performance operacional deles uma vez instalado. Okay? Essa nota embaixo diz respeito ao fato de que empreendimentos menores do que 1.800 metros quadrados podem não depender de um comissionador externo, poderia ser um membro da equipe de projeto ou mesmo da construtora, mas no Brasil a gente não vê isso acontecer. O comissionamento é sempre realizado por uma terceirizada especializada, ainda que seja por conta da atividade da consultoria para certificação. Há sempre um especialista especificamente contratado para este fim, tá certo? Para defender os interesses do proprietário na confirmação, na validação dos desempenhos dos equipamentos elétricos uma vez instalados. Ok? Pré-requisito 2, Minimum Energy Performance. Este pré-requisito, o objetivo é garantir que os empreendimentos certificados LEED atinjam uma performance mínima razoável, aceitável. E o que, para a nossa realidade no Brasil, já antecipo, é muito mais do que normalmente se faz, caso os empreendimentos não sejam certificados. Então, eu quero dizer o quê? Que os empreendimentos, para atingirem os desempenhos que são estabelecidos por esta norma de referência ASHRAE 90.1 de 2010, já tem, assim como era também na versão anterior do LEED, na versão 2009, era ASHRAE 90.1 2007, você tem o seguinte cenário: os edifícios, para atenderem a esta condição, pré-requisito, performance mínima de energia como pré-requisito do LEED, tem que ter, acabam obtendo um desempenho em torno de 30% de redução do consumo de energia em relação ao que seria esperado para um edifício normal brasileiro, em condições normais, caso não tenha sido projetado para certificação, entende? Então, isso quer dizer que, mesmo que um edifício certificado LEED não marque ponto algum no crédito de energia, como a gente já vai ver na frente aí, apenas para atendimento a este pré-requisito, EAP2, performance mínima, apenas para atender o pré-requisito, nós já temos que promover uma evolução importante em relação ao desempenho dos equipamentos, em relação à performance energética do empreendimento como um todo, da ordem de uns 30% em relação ao que seria esperado para um edifício normal no Brasil. Ou seja, é um avanço importante. Por isso a gente tem que defender, tem que promover essa prática. Outro assunto importante a ser comentado aqui,
é uma informação que eu julgo relevante para os colegas saberem, é o fato de que o PBE Edifica, o Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações, foi lançado como Procel Edifica, as pessoas até hoje ainda se referem a ele como Procel Edifica, embora tenha mudado de nome para PBE Edifica, foi reconhecido pelo USGBC como suficiente, como adequado para comprovar performance energética mínima. Então, isso quer dizer que empreendimentos certificados, perdão, etiquetados PBE Edifica, Programa Brasileiro de Etiquetagem de Eficiência Energética das Edificações, atenderão dessa forma o pré-requisito do LEED automaticamente. Então, isso é uma coisa importante, interessante, né? Demonstra, claro, o reconhecimento por parte do USBC da seriedade desse programa nosso brasileiro, por um lado, e por outro lado também implica num compromisso. Acho que é uma coisa importante, a gente deve poder valorizar e utilizar as nossas referências, nossas regulamentações, inclusive porque o PBE Edifica será obrigatório para todas as novas edificações em breve no Brasil. Bom, talvez não tão em breve, porque na verdade esse assunto está atrasado. Por enquanto, a aplicação do PBE Edifica é apenas obrigatória para empreendimentos públicos federais, a partir de meados de 2014, mas o programa foi criado para se tornar obrigatório para todas as edificações maiores que 500 metros quadrados em quaisquer usos. Então, isso só não aconteceu ainda porque há uma limitação na capacidade da inspeção predial. Os organismos autorizados para reconhecidos pelo Inmetro para fazer as inspeções prediais são poucos. Até pouco tempo atrás era apenas o Laboratório de Eficiência Energética das Edificações lá da Federal de Santa Catarina, o LABE, que foi a entidade responsável pela própria criação do programa, né, do Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações, e alguns anos atrás. E isso, bom, agora já há outros, a Fundação Mazzolini em São Paulo, outras fundações ligadas a universidades, outras universidades do país, como, por exemplo, a UFMG, o Fundão, no Rio de Janeiro, o FRJ, na Bahia também tem o laboratório lá da FACAM, esqueci o nome do laboratório, ligado à Federal da Bahia, e há outros laboratórios, LACAM, Laboratório Comportamental, lembrei, e há outros que também estão se mobilizando para serem reconhecidos como inspetores prediais para a aferição dos desempenhos energéticos dos empreendimentos para fins de obtenção da etiqueta Procel Edifica. Mas enquanto não há por todo o país, não é possível estabelecer a obrigatoriedade da etiqueta. Então ficamos assim. Estamos atrasados em relação a muitos países, mas eu antecipo para os colegas, isso está a passos lentos caminhando nessa direção. Isso será obrigatório. Isso vai obrigar a que nós, projetistas, consultores, os envolvidos no desenvolvimento dos projetos de empreendimentos novos, nós tenhamos que estimar os consumos de energia dos empreendimentos ainda em projetos. Isso será obrigatório para ser demonstrado ainda em projeto esses desempenhos. E por isso a ferramenta da simulação computacional é tão útil, porque ela será fundamental para documentar esta informação. Não só para registrar, mas também, antes disso, para instrumentalizar a tomada de decisão de projetos em relação à especificação de materiais, em relação, por exemplo, a dimensionamento de aberturas, dimensionamento de brises, próprio posicionamento, implantação da edificação, etc. Então, esses estudos de performance energética, estudos de arquitetura bioclimática, né, geometria da insolação, etc., vão se tornar cada vez mais importantes. Então, os fundamentos da boa arquitetura, chamada arquitetura sustentável, serão valorizados. E isso eu estou muito animado, eu acho que estou bastante. Eu acho que esse é o caminho. Eu sou um estimulador dessas ideias já há muitos anos, eu defendo isso nas aulas, nas consultorias,
e quando a coisa se tornar obrigatória, será comum, e certamente os profissionais que, como os colegas que estão fazendo esse curso, terão mais informação a respeito do assunto do que a média, eles certamente se beneficiarão desse cenário, né, e poderão, inclusive, oferecer melhores serviços, estimulando exatamente esta ideia, né, da promoção de empreendimentos mais eficientes energeticamente. Tá certo? Espero que cada um de vocês esteja ouvindo isso, possa se tornar um vetor de multiplicação dessas ideias, tá certo? Para o desenvolvimento de projetos melhores no nosso país e pelo mundo, por que não, não é? Então, portanto, a performance mínima de energia, ela pode ser avaliada tanto por simulação quanto pelo método prescritivo, a opção 2, que estabelece a comparação, você faz a partir de tabelas com dados históricos de casos semelhantes, por tipologia, dados por características climáticas semelhantes, você faz a comparação do seu caso proposto em relação ao caso base, a partir desse histórico, considerado a partir desse histórico de consumos, e aí você faz uma avaliação por método prescritivo. Na consultoria, na atividade no dia a dia, digamos assim, nos processos de certificação, nós normalmente não fazemos assim, fazemos com o uso de simulação. Nós montamos um modelo computacional, desenvolvemos, rodamos a simulação para estimar os consumos com as informações de projeto, que nós temos que buscar, levantar junto às equipes de projeto, de arquitetura, de equipamentos, etc., para que a gente consiga, então, chegar um resultado confiável para a simulação. Então, isso normalmente é o que se faz, a gente alcança esse resultado por simulação e não por método prescritivo, normalmente. Digamos assim, a estratégia elementar, né, fundamental, assim, prioritária que a gente deve considerar é justamente um bom projeto de fachadas, uma boa arquitetura integrada ao meio, né, que considere iluminação natural, que considere ventilação natural, que considere uma especificação de materiais adequada ao clima, adequada ao entorno imediato, às variações climáticas, ao uso interno da edificação, que promovam o conforto, mas também a eficiência, que evitem o excesso de radiação solar direta, que promovam trocas de calor internas com o ambiente externo, de forma a minimizar o uso de equipamentos para climatização artificial, para iluminação artificial. Ou seja, pensar numa boa arquitetura é o melhor caminho. Só se alcança os melhores resultados em performance energética quando se reúne uma boa arquitetura com bons sistemas, com boa engenharia. Tá certo? O que não quer dizer que você não possa alcançar também um bom resultado com arquitetura razoável e bons equipamentos e boa engenharia. Ou o contrário, com uma arquitetura muito boa e pouca engenharia. Você também pode, claro, mas os melhores resultados você só alcançará com uma arquitetura de qualidade, de alto nível, e engenharia da mesma forma também de alto nível, ok? Então, esse é o conjunto aí de estratégias, segue esse raciocínio que eu vou aprofundar um pouco mais quando nós falarmos de geração de energia local, lá na frente. A norma de referência, como eu comentei, a ASHRAE 90.1 de 2010, mas isto é assim agora no V4. É bom que vocês saibam, porque pode aparecer uma questão ou outra, e para a informação vale a pena saber, que na versão 3 do LEED 2009, a ASHRAE 90.1 de 2007 era a normativa de referência. Quando saiu a versão 3 do LEED 2009, era 2004. Depois ela foi atualizada, acho que em 2012, não falha a memória, para a versão da normativa de 2007, e agora na versão 4 do LEED, a versão da norma ASHRAE 90.1 é de 2010. Com isso, houve um aumento das performances mínimas, a barra subiu, digamos assim, demandando mais eficiência dos novos projetos, e por isso foi revista, o percentual foi revisto, o percentual da redução mínima exigida para atendimento a este pré-requisito do LEED. Na versão 3, eram 10% para New Construction e Major Renovations, e no Core and Shell 8%. Já no V4,
e os índices são 5% para novas construções, 3% para reformas e 2% para core and shell. Então a coisa foi reduzida porque o nível de performance mínima para ser atendido nessa nova versão da ASHRAE 90.1 está mais elevado. Então houve uma coisa de equilíbrio. Também comento para vocês saber que há a referência para projetos EBOM, certificação de edifícios existentes. Existe essa certificação Energy Star, que é um conceito, um score, uma pontuação que é dada ao empreendimento em função da sua performance energética, que tinha como mínimo para requisito no EBOM o score de 69 no V3 de 2009 e agora no V4 o score mínimo é de 75. Isso se mede a partir do uso de uma ferramenta chamada Portfolio Manager, que é especificamente utilizada para a medição de consumo de energia de empreendimentos em operação. Okay? Para você saber apenas, não é algo que com o que você precisa se preocupar exatamente para a prova, tá? Mas é bom saber. Okay? E esse gráfico resume exatamente essa ideia, esse raciocínio da redução. Você veja ali em cima, no ano de 75, quando foi lançada a ASHRAE 90.1, 90 apenas, ela tinha uma determinada proposta de performance sobre a qual a gente compara, em relação à qual a gente compara as demais versões que vieram depois. E quando surgiu o LEED, a versão de referência era de 2004. Depois, no V3 passou a ser 2007 e agora no V4 passou a ser 2010. Cada uma delas com uma exigência maior de redução do consumo de energia em relação às suas versões anteriores. E por isso mesmo que houve essa redução do percentual de performance mínima para ser atendido no processo de certificação LEED no V4. Ok? Pré-requisito 3, a medição no nível de energia, né, no nível do edifício. A ideia é apenas promover a medição do consumo de energia na entrada e, se possível, prever medições na distribuição também, de forma que você consiga, mais para frente, medir os consumos de equipamentos ou de subsistemas. Por exemplo, subsistema de ar-condicionado, subsistema de iluminação interna, iluminação externa, etc. Que você possa facilitar, promover para otimizar a gestão operacional do empreendimento. O pré-requisito se refere à obrigatoriedade de você medir o consumo de energia geral e poder salvar essa informação para poder compartilhar com o USGBC por um período de pelo menos 5 anos a partir da certificação, da conclusão do empreendimento. Esse é um pré-requisito novo, não é? Lembrando. A gestão do refrigerante, dos gases refrigerantes, é resultado de uma política que definiu o banimento do CFC, clorofluorcarbono. É um gás refrigerante, era o mais utilizado para fins de refrigeração, em ar-condicionado, em aerosóis e outros equipamentos, e que foi banido a partir de uma reunião que houve em Montreal, em 1987, se não falo memória. Houve uma reunião de cientistas e acadêmicos e de profissionais de diversas áreas para discutir o que se faria com o CFC, que havia sido identificado como causador do problema do buraco do ozônio. O ozônio, não sei se vocês sabem, é um gás muito composto por 3 moléculas de oxigênio, O3, e que, vocês lembram, cada molécula tem que fazer 2 ligações, não é? Se não lembram, lembro agora. Então, uma molécula de um elemento que é composto por 3 moléculas de oxigênio, o O3, o ozônio, é uma molécula muito instável, porque os átomos ficam trocando elétrons o tempo inteiro. E ela se forma nas camadas superiores da atmosfera e forma, digamos assim, um escudo protetor, um filtro, na verdade, melhor dizendo, em relação ao ultravioleta do Sol. O Sol nos fornece radiação em diversas faixas do espectro térmico de radiação, e a mais intensa, a faixa de radiação de comprimento de onda mais curto, é justamente a radiação ultravioleta,
e que é filtrada na atmosfera pelo ozônio. Então nós estamos, todos os seres, né, na Terra, acostumados a um determinado nível de ultravioleta que nos é fornecido na superfície pelo Sol, não é? E que é filtrado pelo O3. Acontece que o uso de gases refrigerantes, como o CFC, principalmente, tem provocado o prejuízo a essa camada do ozônio, porque o cloro, quando liberado, na hora que você tem que trocar o gás da geladeira, trocar o gás do carro, etc., esse gás refrigerante, ele é leve e tal, e o cloro acaba indo roubar um O do O3, formando ClO, óxido clorídrico, que depois fica mais pesado, vai para os oceanos, junta com sódio, vira sal, cloreto de sódio, e libera O2, que é oxigênio, então tudo bem, mas o problema é que o O3 faz falta por conta da filtragem do ultravioleta. Isso tem aumentado os níveis de ultravioleta, especialmente nas regiões mais setentrionais do planeta, mais distantes do Equador, né? Portanto, isso tem, uma vez identificado esse problema, os cientistas se reuniram, discutiram e a conclusão foi: temos que banir o CFC. Isso foi decidido dessa forma e o Brasil é signatário do pacto, do protocolo de Montreal, e cumpriu com essa diretriz ainda já em 2003, antes da data limite, que era 2005. Então, já no Brasil não se produz equipamentos de ar-condicionado, aerosóis ou quaisquer outros equipamentos que utilizem frio, gases refrigerantes com CFC. Então o CFC está banido no Brasil. Mas há ainda alguns países que continuam produzindo equipamentos de ar-condicionado com CFC. A gente só precisa identificar isso, né? Isso ainda é comum na China, por exemplo. Então a gente tem que identificar e não comprar esses equipamentos com CFC, porque se fizermos isso, estaremos inviabilizando a certificação LEED, porque esse é um pré-requisito. Não pode ter CFC. Além disso, mas há situações em que você tem que lidar, no caso de um edifício existente, de um processo de certificação LEED BOM, tem que lidar com uma instalação que disponha de equipamentos com CFC. E daí o que tem que fazer? Fazer um phase-out plan, um plano de substituição gradual dos equipamentos com CFC, de forma que você zere o uso de CFC em até 5 anos. Certo? Isso se chama phase-out, eliminando completamente o CFC dos equipamentos de ar-condicionado. Okay? Então, esse é um pré-requisito que também tem que ser atendido. Na certificação LEED BOM tem também outro pré-requisito que diz respeito às práticas de gestão para eficiência energética. Essas práticas podem ser já implementadas pelo gestor, pelo operador do empreendimento, e a ideia é que você identifique estratégias, aí, métodos, procedimentos que sejam úteis para o favorecimento da eficiência energética, que possam ser melhorados, aperfeiçoados, e outros que possam ser implementados para favorecer aí as melhores performances no futuro no processo de certificação LEED BOM. Para isso é necessário que você faça uma auditoria dos consumos, tá certo? De energia, e há uma diretriz aí de normativa específica, como vocês veem aí, que define como deve ser feita essa medição, e para que você possa então atender, identificar primeiro oportunidades, depois estabelecer estratégias, implementá-las e documentá-las para então apresentar ao órgão certificador para a obtenção da certificação. Em Enhanced Commissioning, comissionamento avançado, é o crédito 1 de energia no V4. Essa é uma estratégia muito interessante. No Core Shell são 6 pontos, é algo importante no processo de certificação LEED, e bastante recomendável. Há benefícios, eu acho, importantes nessa ideia de se envolver o agente comissionador por mais tempo, para mais tarefas além do comissionamento básico. Então, no básico ele tem que fazer o OPR, o BOD, tem que acompanhar as instalações e verificar as performances dos equipamentos elétricos instalados. No comissionamento avançado, além disto, ele tem que ter comprovadamente experiência de pelo menos 2 projetos anteriores, tem que participar das discussões de projeto nas fases iniciais, né, preferencialmente desde o início do processo de projetos, e deve também desenvolver
um sistema, um manual de operações do sistema para as equipes operacionais, as equipes do gestor, não é? Para que eles possam conhecer melhor as suas instalações e possam, portanto, fazer o melhor uso delas, né? Além disso, ele tem que identificar se os materiais de treinamento do pessoal estão adequadamente completos, prevêem todas as instalações, prevêem todas as melhores práticas que se possa proporcionar, não é, promover para a gestão do empreendimento. E, além disso, algo que faz bastante diferença, eu acho, essa coisa dele poder voltar após uns 10 meses para verificação das performances, para entrevistas com os usuários, com os ocupantes, para verificação de oportunidades para otimização dos desempenhos. Essas são políticas bastante interessantes e deve ser recomendado. Agora, claro, tem um custo adicional, então, portanto, não é um pré-requisito, é um crédito que pode ser atingido. São pontos, eu acho, interessantes serem marcados. E aí embaixo estão as normativas de referência. Esse gráfico resume o que nós acabamos de comentar. Aqui, o OPR, BOD, ele revê os projetos, desenvolve o manual do sistema, dá o treinamento para as equipes, verifica o material de treinamento e retorna após 10 meses. Existing Building Commissioning é um crédito de EBOM que tem a ver com o que nós comentamos, só que referente a edifícios em operação. Então, é possível que aquele operador já disponha, aquele gestor, aquele empreendimento, as equipes de manutenção já disponham de um procedimento de commissioning, de comissionamento operacional. Então, o que se faria nesse caso é a revisão desses procedimentos para que se proponha melhorias. Caso não haja, que se desenvolva, então, um plano de comissionamento das instalações existentes. E também outra forma de você conseguir definir boas práticas para otimização de desempenho é desenvolver esta auditoria energética que atenda aos requisitos desta normativa da ASHRAE Level 2 em relação às formas de medição, entrevistas, pesquisas e análise dos resultados junto aos gestores e também junto aos usuários dos empreendimentos existentes. Aqui está o crédito de performance energética. Houve uma evolução interessante. Eu vou parar aqui para comentar melhor depois. Bom, chegamos ao crédito 3, Optimize Energy Performance. É o crédito na otimização do consumo de energia, é o crédito mais importante do processo de certificação LEED. É o que mais pesa, é o que mais marca pontos, ou melhor, é o que mais tem pontos disponíveis para serem marcados, mas é também, como eu disse, o mais difícil de ser atendido. A gente, no Brasil, a prática comum é não marcar muitos pontos nisso, porque os empreendimentos não são lá muito energeticamente eficientes. Bom, a gente pode atender o crédito usando, como eu disse, duas opções, dois caminhos. Performance medida por simulação computacional e outro método pelo método prescritivo, a partir da análise de comparações, não é? Entre o caso proposto e um histórico de casos semelhantes registrados aí em diversos casos. Há uma referência de uma tabela, um conjunto de dados de consumos esperados para empreendimentos de tipologias diversas, para climas diversos também. Então você compara o caso proposto e o contexto onde ele está para aferir, então estimar o consumo de energia, a redução do consumo de energia em função do histórico de casos realizados anteriores. Mas o que normalmente se faz, na verdade não é isso, a prática usual é a gente fazer a simulação computacional. Nos nossos processos de consultoria, nos processos de certificação, a gente sempre faz um método de simulação. Ou seja, a gente sempre constrói um modelo computacional, tridimensional do empreendimento proposto, e sobre ele nós lançamos as propriedades dos materiais,
de fachadas, de coberturas, lançamos os equipamentos especificados adequadamente conforme os projetos e rodamos as simulações para estimar e definir exatamente, na verdade, e apresentar um relatório de performance energética do empreendimento para fins de atendimento ao, não só ao pré-requisito, mas também a este crédito de performance energética dos casos propostos. Lembro, contudo, que assim, o benefício maior da ferramenta de simulação computacional está não só, não, eu diria que não está na confirmação do desempenho de um caso, de um projeto proposto. O benefício maior está no uso da ferramenta como instrumento de subsídio à tomada de decisão de projetos nas suas fases, desde as suas fases iniciais. Se a gente pudesse praticar, introduzir a prática da simulação nos projetos de arquitetura, na integração com os demais projetistas, com as demais disciplinas, isso seria de um benefício muito grande, né? Porque a gente pode auxiliar, a simulação pode auxiliar uma tomada de decisão, por exemplo, em relação ao dimensionamento de aberturas, em relação à especificação de vidros, em relação à especificação de revestimentos externos, até mesmo a composição de alvenarias ou de fechamentos. Isso pode fazer bastante diferença na performance do empreendimento, não só do ponto de vista da energia, mas também de acústica, de renovação de ar, né, à medida em que você pode promover a ventilação natural, a iluminação natural, tem a ver com a qualidade dos espaços, portanto, há muitos benefícios. No entanto, esta não é uma prática comum. Os projetos normais no Brasil não são feitos, em geral, sem o uso da ferramenta da simulação computacional. A certificação LEED traz esse benefício, também esse benefício. Benefício da qualidade do projeto, da qualidade do empreendimento e traz, portanto, uma exigência maior de qualificação dos profissionais, das equipes envolvidas para desenvolver melhor a integração, não é, na tomada de decisão e proporcionar, então, melhores soluções, melhores estratégias para os projetos dos empreendimentos. Aí nessa tabela você vê, são 20 pontos total no máximo para serem marcados neste crédito, 18 na maioria dos casos, 20 é específico para o healthcare e no schools 16. E os referenciais de performance mínima, os percentuais mínimos estão aí, New Construction são 6%, porque 5% é o pré-requisito, né, o EAP1, P2, perdão, é o pré-requisito de performance mínima, 5% para New Construction, 3% para Major Renovations e 2% para Core and Shell no V4. Então, portanto, a partir de 6% de redução, nós já estaríamos marcando um ponto no New Construction, indo até 50% seriam 18 pontos. No caso da Major Renovation, a reforma de 4% até 48% e de redução. No caso do Core and Shell, a partir de 3% apenas, você já começa a marcar ponto nessa categoria. Lembro que isso passou a ser assim por conta do fato de que a versão mais atual da norma ASHRAE 90.1, que é de 2010, demanda melhor performance dos empreendimentos para atendimento a essas diretrizes, ok? As suas diretrizes. Bom, esse slide resume o conjunto de estratégias, uma sequência lógica que faz sentido do ponto de vista da concepção de projetos. Assim, a gente deve pensar, muita gente pensa, ok, vamos usar fotovoltaicos, vamos produzir energia com sol, que é gratuito, então é energia renovável, a gente vai poder reduzir a nossa demanda de energia com o uso de painéis fotovoltaicos. Ou até vamos alcançar a autonomia, vamos fazer um prédio autônomo com a geração de energia local, que é um assunto que já vem na sequência aí, que é a geração on-site. Eu prefiro comentar o seguinte, deixar claro para os colegas uma sugestão, uma ideia. Em relação à geração de energia gerada no local, no site,
nós estaríamos falando de microgeração. E toda microgeração ela é mais cara por quilowatt gerado do que a energia gerada em grandes instalações, em grandes usinas. Tá certo? Então, onde há grande potencial para geração de energia renovável, você deve promover a instalação de grandes estruturas para otimizar o aproveitamento desse potencial. Se você produz em pequena escala, microgeração, nas unidades consumidoras, nas residências, nos prédios, você está produzindo energia em pequena escala e, portanto, em custo unitário por quilowatt gerado mais elevado. Então, não quero com isso parecer que estou desestimulando o uso da energia renovável gerada no local. Absolutamente não é isso. O que eu estou querendo deixar claro, é por isso que está aí esse slide, esse resumo das estratégias, é que a gente deve, antes de pensar em gerar energia local no site, investir num sistema de geração, de microgeração, a gente deve fazer o seguinte dever de casa. A primeira coisa, pensar numa arquitetura eficiente, pensar numa solução, num conjunto de soluções, de estratégias passivas que promovam o melhor desempenho possível para o empreendimento, se possível sem o uso de equipamentos para produzir condições de conforto, para garantir funcionalidade do empreendimento. Então a ideia é projetar uma arquitetura que promova a redução da demanda. Primeiro plano A é a redução da demanda. Uma vez que você consiga otimizar as soluções passivas, e aí você tenha que consumir alguma energia, certamente terá, muito provavelmente, então você deve fazê-lo de forma eficiente. Então, usar equipamentos de ar-condicionado eficientes, usar iluminação eficiente, etc. Esse é o plano B. Tá certo? Você primeiro reduz a demanda, depois você consome com eficiência, e no plano C você ainda aproveita sobras eventuais, fontes resultantes de outros processos internos na edificação, e você pode aproveitar calor, por exemplo, num trocador, aproveitar uma energia de processo, eventualmente, para um outro fim, se for o caso. Então, o plano C seria o reaproveitamento de sobras de energia no local. E aí sim, apenas depois de você ter feito esse dever de casa, reduzindo a demanda, consumindo energia eficientemente e aproveitando sobras, aí sim você deve até, eu diria, pensar em geração de energia local com fonte renovável, tá certo? Então, esse é o plano D, que não deve ser desprezado de qualquer forma, mas deve ser pensado neste contexto, não é? Depois que você tenha feito o dever de casa de consumir pouco, e aí você pode gerar e trazer benefícios importantes, não só para o consumidor direto ali, para o próprio usuário, mas também, talvez principalmente, para o país como um todo, uma vez que você vai ter um sistema distribuído menos sobrecarregado, um sistema de distribuição menos sobrecarregado, e, inclusive diminuindo também a pressão sobre a expansão do sistema para atendimento à demanda futura. Ok? Esse é o raciocínio que eu gostaria de compartilhar com os colegas. Bom, estas são algumas imagens de resultados de estudos feitos com softwares específicos para a implementação de estratégias de sustentabilidade, ou seja, para estudos de insolação, de sombreamento, estudos dos ventos, como já vou mostrar, que são muito úteis para se embasar a tomada de decisão no desenvolvimento de projetos, né, tanto do ponto de vista da implementação, do empreendimento em si, como também do ponto de vista do contexto urbano onde ele se encontra, tá certo? Então, você pode inclusive quantificar a intensidade da radiação, pode definir os horários, isso pode ser fundamental para o dimensionamento de aberturas, para dimensionamento de proteções externas, para especificação de materiais, etc. Então, esses são apenas alguns exemplos de muitos possíveis em relação aos estudos que os softwares especializados permitem. Okay? E este é um exemplo de um caso muito conhecido, famoso, do Gherkin, é assim que ele é apelidado, o empreendimento, o Pepino. Esse projeto muito premiado, inclusive, do arquiteto Norman Foster,
escritório que tem sede em Londres, exatamente. Esse projeto foi muito discutido por conta da sua forma, né, essa forma praticamente exclusiva, há poucos casos assim, e que mas que fez sentido nos estudos quando se levou em consideração os estudos de impacto dos ventos, estudos inclusive no entorno. Então são softwares específicos, aí a imagem à direita vocês veem os estudos de softwares para dinâmica de fluidos, em relação à implantação do empreendimento aqui, inclusive a medição dos esforços horizontais na ação dos ventos na estrutura, que com a forma curva, então isso fica diminuído nesse esforço horizontal, para inclusive exigir menos a estrutura, exigir menos quantidade de material ser utilizado, de aço nesse caso, para ser utilizado para a estrutura. E na imagem de cima, estudos dos fluxos de ar internos, por conta da possibilidade de se abrir as janelas. Esse é um grande lance desse projeto. Os átrios, as plantas têm cortes triangulares que permitem a passagem de ar entre os pavimentos, tá certo? Através desses átrios helicoidais aí ao longo de todo o empreendimento. E isso permite que os escritórios possam abrir as janelas para esses átrios, permitindo assim o uso apenas do ar externo, sem precisar usar ar-condicionado boa parte do tempo, ao longo do ano, o que faz com que o desempenho energético do edifício seja otimizado, reduzindo assim bastante a demanda de energia para a refrigeração. E o que é feito, aliás, que foi mudado, foi alterado, porque o prédio, por questões econômicas, precisou ser vendido. A empresa, a Swiss Re, que é a companhia sede que desenvolveu e ocupou o prédio, ela precisou vendê-lo para se manter ativa depois que os seguros do 11 de setembro de Nova York, do World Trade Center, no 11 de setembro, começaram a ser pagos. As seguradoras tiveram que recorrer às resseguradoras, e a Swiss Re era a principal delas, e para não quebrar, eles venderam o prédio, e aí passaram a ser ocupantes de um trecho apenas, de alguns andares, como locatários, e outros usuários passaram a ocupar o prédio, e isso quebrou. Com isso alguns fecharam os átrios, e isso quebrou o efeito de ventilação natural. Eles não puderam mais dispor desse benefício da circulação de ar natural. Então o edifício hoje em dia ele opera simplesmente no ar-condicionado fechado o tempo inteiro, o que é uma grande pena, na verdade, mas o conceito está ali, foi instalado, foi testado, foi verificado que funciona, e é um exemplo a ser seguido, como outros que inclusive a gente vai ver mais para frente aí ao longo do curso. Ok? Advanced Energy Metering é o crédito 4, a possibilidade de você, além de atender, uma vez que você tenha atendido o pré-requisito da medição do prédio, se você puder observar, medir, acompanhar os consumos de equipamentos ou de subsistemas internos ao prédio, é o que se prevê a intenção deste crédito. Então, a ideia é você poder identificar e disponibilizar para os gestores informação relativa aos consumos dos equipamentos ou de subsistemas no prédio, para pelo menos 10% ou mais do consumo anual de energia do empreendimento. Equipamentos que sejam responsáveis por pelo menos 10% do consumo total. Normalmente ar-condicionado, iluminação, né? E essa medição tem umas características aí em relação à frequência e à capacidade de acumulação de dados, tal, para serem atendidas e pelo sistema de medição e de automação, de registro dessa informação, né? Para que essa informação possa ser disponibilizada para os usuários, para os gestores, para que dessa forma eles consigam otimizar a gestão, fazendo ajustes finos quando necessário ao longo da operação. É uma ideia interessante e útil, certamente. Crédito 5, Demand Response. Este é mais um crédito novo no LEED V4 e que traz uma
uma figura nova aí do Demand Response Program Provider, um provedor de um serviço de gestão da demanda, né, de resposta à demanda, e para atendimento ao crédito, o empreendimento deve prover, possibilitar a instalação de sistemas que permitam não só a medição do consumo em tempo real, contínuo, de energia no empreendimento, mas também permita de maneira automática a resposta pelo edifício a estas variações de demanda que possam ocorrer. Claro, tendo em vista o objetivo de otimizar o consumo de energia e a performance operacional do empreendimento. Então você pode, com isso, claro, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, não é, na medida em que você estimula a redução do consumo de energia. Bom, você tem duas opções: ou existe um programa disponível, instalado naquele caso, ou não há um programa. Então, você pode, já existindo, você basta se adequar, se inserir num programa existente, com possibilidade de obter informações do consumo, para que se possa disponibilizar para o gestor e de forma também a registrar a informação computada, gravada aí, para que se possa disponibilizar esses dados posteriormente, e de forma que o sistema possa atuar respondendo, dando resposta a estas demandas flutuantes, por exemplo, em controle de consumo em horário de pico, ou em controle de operações em ajuste fino em relação à demanda por flutuação de número de pessoas, por exemplo, em determinado local. Então, o que se prevê aí é a possibilidade de ter tecnologias suficientes, adequadas para dar retorno a estas variações de demanda. Okay? Caso não exista o programa, o edifício deve prever infraestrutura para tirar proveito desses programas de resposta à demanda no futuro, de forma adequada. Agora o crédito de geração de energia renovável on-site, no local, crédito 6. O objetivo, aqui houve uma alteração em relação ao V3, mais uma, e o objetivo, claro, é o mesmo, é a promoção da geração de energia renovável, para reduzir, claro, o uso de energia de resíduos fósseis, né, naturalmente. E, como eu disse, essa estratégia deve ser considerada, claro, havendo viabilidade técnica e econômica, naturalmente, mas também apenas depois de serem feitas as considerações anteriores em relação à redução da demanda, em relação ao aumento da eficiência, em relação ao aproveitamento de sobras de energia de outros processos, para que se possa, então, ter um uso mais apropriado da energia gerada on-site. Okay? Inclusive, por isso mesmo, o LEED já pontua nesse item com 1% apenas de atendimento à demanda do prédio. Com 1% já estamos marcando um ponto, tá certo? Com 3%, 2%, no caso do Coinshell, com 5%, 3%, e para empreendimentos novos, no New Construction, nós temos 1%, 1 ponto, 5%, 2 pontos, 10%, 3 pontos, com possibilidade, nos dois casos, de performance exemplar para a geração em volume maior do que 15%, no caso do New Construction, ou maiores do que 5% no caso do Coinshell. Então vocês vejam que, na verdade, não é um grande volume que você precisa instalar, uma grande capacidade de geração que você precisa instalar para conseguir atender o crédito. Então é uma coisa mais para estimular, para garantir uma viabilidade, tá certo? Para que se possa fazer uso dessa tecnologia, que certamente será mais comum no futuro. No Brasil, inclusive, todo mundo está ficando mais barato, a solução com fotovoltaicos, por exemplo, e isso vai ser mais comum no futuro, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Os sistemas possíveis para serem utilizados para geração de energia local renovável são, por exemplo, os painéis fotovoltaicos, energia solar térmica, inclusive termoelétrica, se você puder fazer concentração com vapor para geração de energia, eólica, biocombustível, geotermia, sistemas de pequenas centrais hidrelétricas, até marés e ondas, como há
alguns casos aí pelo mundo, inclusive no Brasil, no Ceará, há uma instalação de geração de energia por força das ondas, bem interessante no Pecém, no porto do Pecém, próximo à Fortaleza. E é bom comentar que sistemas passivos, como por exemplo clarabóias ou estratégias de isolamento térmico passivas, não contribuem para este fim, ok? Porque elas não geram energia, tá certo? São apenas os sistemas ativos de geração de energia renovável, como esses que eu referenciei aí. Este é um exemplo bastante interessante de um caso no edifício público, a Companhia de Águas, SF de São Francisco, SF Public Utilities Commission, na Califórnia, e que tem nesse edifício várias tecnologias sustentáveis incorporadas. Eu destaco aqui a questão da geração da energia eólica, os geradores eólicos de eixo vertical, estão instalados aqui desses detalhes aqui na fachada e estão instalados ali nessa extremidade aqui em eixo vertical e daí os ventos passam e giram aqui o equipamento e geram eletricidade para consumo instantâneo no próprio prédio. É um caso de referência, é um LEED Platinum, é um edifício um dos melhores edifícios de escritórios do país, é uma referência e é também uma outra referência em água, como vocês já devem ter visto, como vocês viram lá no crédito, perdão, no módulo relativo ao uso da água. Então, este é um caso de sucesso, uma referência que vale a pena ser conhecido. Inclusive, devemos visitar mais uma vez na próxima missão técnica Greenbuild em outubro de 2016. Olha o detalhe da solução dos geradores das turbinas eólicas. Interessante, né? Temos outro caso também interessante, Masdar City, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, próximo a Abu Dhabi, na verdade. É uma cidade modelo, uma cidade sustentável, projetada para ser autônoma em energia, com a geração de painéis de energia com painéis fotovoltaicos, como se vê ali nas coberturas dos prédios. Toda a cidade é abastecida com energia gerada em painéis fotovoltaicos. É um exemplo, é um caso de sucesso. Faz todo sentido, né? Porque os painéis promovem sombra para os ambientes ali, nos espaços abertos e tal, e há uma usina solar instalada lá, além dos próprios prédios, gerando energia para toda a cidade. Bom, é uma pequena cidade, é um projeto modelo, um protótipo de referência. São centros de pesquisa, universidades estão instaladas ali, empresas voltadas ao assunto da sustentabilidade em diversas áreas, em pesquisa científica e tal. Então é algo muito interessante, eu tive a oportunidade de visitar, a última vez foi em setembro passado, de 2015, e é realmente um negócio excepcional, fantástico, um exemplo muito, muito rico para o mundo, eu diria. Crédito 7. Enhance Refrigerant Management. Gestão avançada dos gases refrigerantes. Aqui tem uma questão importante que é o seguinte. O clorofluorcarbono, o CFC, é um gás refrigerante que era muito utilizado para refrigeração, é o mais eficiente em relação à capacidade de geração de frio, em processos que exigem geração de frio, como ar-condicionado, por exemplo, e que causa ofensa direta ao ozônio, como já expliquei anteriormente. Ele foi banido pelo Protocolo de Montreal, juntamente com o HCFC também. E isso fez com que novos gases refrigerantes tivessem que ser desenvolvidos para substituir esses gases nos processos de geração de frio. Então, o que se deve considerar nesse assunto, quando se considera o uso de outros gases refrigerantes, é que alguns têm maior ou menor ODP ou GWP e DWP, que são, como vocês veem aí, que significam Ozone Depletion Potential, ou seja, potencial para depredação ou para ofensa à camada de ozônio, e GWP, Global Warming Potential, é o potencial para aquecimento global. Os gases, diversos gases, eles têm diferentes potenciais, tanto para ODP quanto para GWP, e isso deve ser considerado no uso dos equipamentos que promovam frio.
e há uma referência. Você sabe, como pré-requisito, o CFC não pode ser utilizado, além do HSFC também, em edifícios certificados LEED, e você deve usar outras opções. Prioritariamente, não usar refrigerantes, se possível, né? Ou usar refrigerantes naturais, como a água, o dióxido de carbono, a amônia, mas eles também têm outros problemas que não favorecem, na verdade, a sua instalação. Mas há a solução. Tá certo? Existem equipamentos que utilizam gases refrigerantes que têm baixo ODP e baixo GWP também. É isso que deve ser considerado. Okay? Essa tabela indica quais são os índices de ODP e GWP para diversos gases. Os CFCs estão proibidos, tá certo? Os HSFCs devem ser banidos até 2030, então serão banidos, serão eliminados também. Então nós ficamos com os hidrofluorocarbonos e os refrigerantes naturais, que são os utilizados atualmente para sistemas de refrigeração. Green Power and Carbon Offset, o crédito 8, ele traz o assunto da possibilidade de você comprar energia verde, né, sustentável, gerada off-site. Agora não mais on-site, no local, e sim na rede. Você compra de um provedor, de uma empresa, uma usina geradora de energia elétrica sustentável, ou seja, por exemplo, uma usina eólica, ou uma usina solar, ou uma usina de biomassa, como por exemplo lá no Brasil as usinas de cana-de-açúcar, elas queimam o bagaço, que é resíduo do processo, isso gera energia para a própria indústria e muitas vezes gera excedente também, que é fornecido para o mercado, chamado mercado livre de energia, para ser comercializado. Então, consumidores que, no Brasil, a regulamentação prevê que são consumidores em média tensão. Então, pequenos consumidores, unidades residenciais, prédios residenciais, normalmente não conseguem aderir ao programa, mas indústrias, shopping centers, supermercados, sei lá, instalações de maior porte, hospitais e tal, conseguem comprar energia no mercado livre e conseguem, portanto, obter esse benefício da compra de certificados de energia limpa, os chamados RECs, Renewable Energy Certificates, que podem ser utilizados para comprovar, para documentar o fato de que aquele usuário está utilizando de maneira inquestionável energia limpa. Okay? Então, o objetivo do crédito é favorecer o uso de energia renovável portanto, minimizar as emissões de carbono. Esse estímulo se dá pela pontuação no processo de certificação, com 50% da geração da sua demanda com contrato de 5 anos, você marca um ponto, 100% da sua energia marca 2 pontos. Essa pontuação esse percentual, perdão, foi alterado de maneira significativa em relação ao V3, porque era 35% da demanda e contratos de 2 anos, ou 70% e contratos de 4 anos. Agora passou para 50% e contratos de 5 anos, ou 100% da demanda contratada através desses certificados de energia limpa, RECs. Então ficou mais difícil de conseguir atingir o crédito. São 2 pontos que podem ser utilizados, podem ser viabilizados. Existem casos no Brasil de processo de certificação que fizeram uso dessa possibilidade da compra de certificados, mas não é algo comum. E agora no V4 ficou ainda mais difícil. Okay? Esse é um exemplo, estamos nos estudos de caso, esse é um exemplo que eu considero fantástico, o exemplo do Reichstag, a sede do parlamento alemão em Berlim, na Alemanha pós-unificação, né, pós-reunificação, e a sede da Câmara dos Deputados, do parlamento alemão, fica exatamente nesse edifício
chamado Bundestag, a Casa do Povo, né? E ali essa cúpula, ela está justamente, é uma clarabóia gigante, ela está sobre a plenária dos deputados e transmite luz natural para baixo, através desses espelhos aí, e o ambiente fica iluminado naturalmente. Tem também renovação de ar aqui por dentro, a saída de calor por cima, e a renovação de ar entrando pelas fachadas, lá pelas fachadas de pedra do edifício antigo. É um caso realmente excepcional de arquitetura sustentável. A arquitetura do Norman Foster, mais uma vez. Essa cortina que você vê ali é um brise interno que acompanha, gira ao redor dessa cúpula, acompanhando o percurso do Sol, para justamente proteger aí os usuários, tal, do excesso de luz, do excesso de brilho, tal. E é um negócio realmente esteticamente fantástico, de uma eficiência tremenda e também muito elegante, tal. Inclusive é aberto ao público, a gente pode visitar. Estivemos lá recentemente, ano passado, realmente é muito legal. O hashtag é em Berlim. Outro caso, também tive a oportunidade, privilégio de conhecer recentemente, em Abu Dhabi, também, Al Bahar Towers. São duas torres de escritórios de alto padrão que têm essa solução, esse sistema de fachada protegida por esses brises retráteis. Eles se abrem e se fecham como guarda-chuvas, como se vê ali no detalhe, ali, eles, em função da projeção do Sol. Quer dizer, à medida que o Sol percorre ali a nossa abóbada, a abóbada deles lá, né? E o Sol lá é inclemente, é um negócio realmente assim excepcional, um negócio impressionante de intensidade, a radiação térmica é realmente tremenda. Então eles precisam mesmo se proteger do excesso de sol o ano inteiro. Então essa solução eu achei bem interessante, porque de fato protege o edifício. E não fica opaco lá dentro não. É translúcido, esse é um material têxtil que tem uma certa transmitância luminosa, então fica uma coisa difusa lá dentro e tal. Não fica escuro, mas protege muito bem. E à medida que o sol vai passando, a coisa vai se abrindo e vai permitindo mais luz e tal. É muito legal. Esse empreendimento é apelidado de abacaxi, lá em Abu Dhabi. Bom, chegamos ao final das aulas da categoria de energia e atmosfera e vimos muitos assuntos. Vocês vejam, são diversos aspectos a serem considerados e diversas terminologias utilizadas. Estão aí resumidas algumas delas, muitas delas, e peço que por favor deem uma passada nesses conceitos aí. E nós falamos sobre, acho que todos eles, muito provavelmente. E, claro, repito, se vocês tiverem dúvidas, nós estamos aqui à disposição para atendê-los a qualquer momento. Manda e-mails, tal, tutoria@ecobuildingforum.com.br. A gente vai ficar muito satisfeito em atender, ok? Muito bem. Ok, na próxima semana teremos materiais e recursos. Até lá. Aula de exercícios do módulo 5 de energia e atmosfera. Espero que vocês estejam acompanhando bem o curso até aqui. Espero que estejam lendo os materiais que nós recomendamos ao final de cada aula. Aqui ao final desta também vocês terão outras indicações para leituras, para que vocês vão se aprimorando aí nos diversos conceitos. E é bom comentar também que o fato de que você ainda não vai alcançar, muito provavelmente, um desempenho superior a 80%, 85% que se requer para passar na prova ainda agora nesses exercícios, é natural que seja assim, tá certo? Fique tranquilo em relação a isso, porque você vai ganhando familiaridade com os diversos conceitos, as diversas estratégias, os diversos assuntos abordados aí no processo, e isso é mesmo assim, isso faz parte do processo de aprendizado, você vai crescendo com o tempo. Então, não se preocupem em acertar as questões todas agora, ou quase todas. Você vai precisar entender, elas são úteis como ferramenta didática, ok? Esses exercícios aqui são instrumentos didáticos, para a gente ir se familiarizando com as terminologias, etc. Tá certo? E ganhando também segurança em relação à forma de apresentação das questões, a forma de responder, de pensar nas respostas, etc. Então, é isso aí. Vamos lá, então. Questão 1. Qual é
principal objetivo do crédito de Green Power. Green Power é o crédito de energia comprada off-site e não gerada on-site, ok? Atender ao Protocolo de Montreal, encorajar, favorecer o desenvolvimento e o uso de energias renováveis, limpas, conectadas à rede, encorajar mais fazendas solares nos Estados Unidos e evitar o comércio de carbono, minimizar a produção de gases de efeito estufa pela geração de energia local. Esta não é, o Protocolo de Montreal também não tem nada a ver com o assunto, não é? Tem a ver com o CFC, é outra coisa. Favorecer mais fazendas solares nos Estados Unidos? Não. Encorajar o desenvolvimento e o uso de energias renováveis. Tá claro? Não tem muito o que explicar aí, né? Questão 2. Como pode um projeto adquirir os créditos de Green Power? São duas alternativas. Através de um programa promovido por uma companhia local. Pela compra de certificados Green E, certificados RECs, vocês lembram? Renewable Energy Certificates. Pela compra e instalação de painéis solares. Pela compra de energia diretamente de uma fazenda eólica próxima. As respostas corretas são as duas primeiras. Através de um programa, de uma companhia local, e nem precisa ser local, pode ser local, mas pode ser também de outra região do país, ou até de outro país, e pela compra, através da compra de certificados. Tá? Assim você compra energia gerada off-site. Instalação de painéis solares é on-site, e isso aqui não garante, o fato de ter uma usina eólica próxima não garante que você vá comprar dela a energia gerada. Isso se faz através da compra dos certificados RECs, ok? Questão 3. Roof mounted solar photovoltaic panels. São painéis fotovoltaicos no telhado. Isso vai contribuir para quais créditos do LEED no V4? São 2. Demand Response, Renewable Energy, Green Power, Heat Island Reduction ou Daylight. Pensem um pouquinho, por favor. Os painéis fotovoltaicos vão colaborar para a Renewable Energy, claro, certamente. Green Power não, porque essa energia é off-site, como vimos. Daylight, nada a ver. E agora, Demand Response ou Heat Island Reduction? Você provavelmente pensou em Demand Response, mas não. É o Heat Island, porque uma vez que você tenha painéis solares na cobertura, esta área irá favorecer a redução do efeito de calor, porque a radiação ela acaba sendo aproveitada para fins de eletricidade. Então você pode reduzir o ilha de calor usando a cobertura para telhado verde ou para telhados brancos, ou para instalações solares, tanto térmicas quanto fotovoltaicas. Elas são recomendáveis para isso, para esse fim, ok? Vamos lá. Questão 4. Como é o baseline definido no LEED? Nós estamos falando de energia, né? Um baseline de energia. A quantidade de energia ou água que um edifício consumirá se for desenhado com as práticas mais sustentáveis disponíveis. Quantidade de energia ou água que um edifício consumirá se for projetado utilizando práticas convencionais. A menor quantidade possível de água ou energia que um edifício pode consumir. The most possible amount of water or energy. A quantidade possível de água e energia que o edifício pode consumir devido à sua população em tempo integral, né? Full-time equivalent. Uma só alternativa, tá? Baseline é aquele cálculo, a consideração que você faz para estabelecer o parâmetro de referência, tá certo? Quando se fala em reduções de consumos, você tem que medir o consumo do caso proposto em relação ao baseline.
Portanto, é a quantidade de energia ou água que um edifício consumiria se fosse projetado convencionalmente. Okay? Então, os casos propostos serão não convencionais, serão melhores e, portanto, consumirão menos. Ok? Essa é a ideia. Crédito 5. Perdão, questão 5. Quais das alternativas a seguir são considerados refrigerantes naturais? Gases refrigerantes naturais, não é? Propano, freon, amônia, dióxido de carbono, puron, que nem sei o que é, desculpem, e o monóxido de carbono. São 3 alternativas. O propano é uma delas, a amônia e dióxido de carbono são gases refrigerantes naturais, mas nem por isso são recomendáveis, porque a amônia faz mal para a saúde, o dióxido de carbono estimula efeito estufa, e é o principal gás de efeito estufa, e o propano é inflamável. Então, na verdade, assim, eles são eficientes por um aspecto, são benéficos por um aspecto, mas tem problemas também no seu uso, na sua aplicação. Então, na verdade, só para você saber que são naturais, mas não resolve o problema. Quais são os 2 tipos específicos de refrigerantes que o protocolo de Montreal baniu, phase out, quer dizer, programou a sua substituição, a sua extinção de uso, né? Os refrigerantes naturais? Não. CFCs? Sim. HCFCs, HFCs e halogênios? Halógenos? O outro é o HCFC. Também foi programada o seu banimento, a sua suspensão de uso até 2030. Portanto, ainda se usa, mas em breve não será mais. Questão 7. Qual é o standard, a normativa de referência que foi adotada por muitos lead rating systems para gerenciar, governar o uso de energia nos edifícios? Bom, isso é fácil, falamos muitas vezes aqui, você sabe, suponho, né? Não sabe? Qual é? É a ASHRAE 90.1 de 2010. Apenas aproveito para comentar que essas outras normas são também referenciadas no LEED para outros assuntos, como nós vamos ver mais para frente. Prefiro tocar nesse assunto dessas outras normas mais para frente para não confundir vocês agora, tá? Por enquanto vamos assimilar essa informação da energia 90.1 2010, ok? Questão 9. Quais as afirmações a seguir, quais as soluções a seguir não são aceitáveis como forma de energia renovável no LEED? São 2 opções. O que não é aceitável, considerado como energia renovável, sistemas para geração de energia renovável. Fotovoltaicos são Geo-Exchange Systems, sistemas trocadores de calor. Wind turbines são, né, turbinas eólicas. Low Impact Hydroelectricity, as pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, como a gente fala no Brasil. Pode ser. Nuclear Power, não pode ser. Então, as respostas corretas são Geo-Exchange Systems e Nuclear Power. Não são consideradas renováveis. 9. Which of the following strategies, quais as estratégias a seguir, quais, né, podem melhorar a performance energética de um empreendimento? São 3. Quais as estratégias podem melhorar a performance energética de um empreendimento? Energy Modeling, Daylight Modeling, Phase 2 Assessment. Isso tem a ver com um LEED BOM, com um programa para edifícios existentes. Comissionamento, ventilação melhorada. Quais opções? Energy Modeling, Daylight Modeling e Commissioning são as opções corretas. Phase 2 Assessment diz respeito a IBOM, como eu disse, e ventilação melhorada é uma boa ideia, não quer dizer que seja ruim essa estratégia, porque favorece a qualidade do ar, mas impacta num aumento do consumo de energia.
uma vez que você tem que, aumentando a renovação de ar, consumir mais bombas, mais motores, mais energia para trocar o ar, trocar o ar no empreendimento dos espaços internos com o uso de sistemas mecânicos. Então, na verdade, não é uma boa ideia do ponto de vista energético, embora seja uma boa ideia do ponto de vista qualitativo, né, na qualidade do ar. Finalmente, questão 10. Qual tipo de energia renovável, qual das afirmativas a seguir é um tipo de energia renovável por definição pelo LEED? Ground Source Heat Pumps, bombas de calor, LEDs, biodiesel, passive solar. Qual é um tipo de energia renovável? Bombas de calor, iluminação com LEDs? Não. Passive solar, não. Passivo só se fosse active solar, sem o painel fotovoltaico. Então a resposta correta é biodiesel. Ok? Tá claro? É isso aí. Bom, agora temos referências de estudo. Mais leiturinhas para vocês aí. São todas úteis, tá certo? As principais, as de cima, as básicas, tem esse material do LEED V4 Building Design and Construction, que é útil já, na verdade, desde o início do curso, porque ele traz considerações, atualizações, aí, resumos do processo de certificação LEED para os diversos rating systems no V4, como se fosse um resumo do Reference Guide, assim. Então é uma boa ideia para você ler. Podia até reler para as categorias que já passaram e depois continuar lendo para as próximas. Não pus antes para não acumular muita coisa para vocês de cara, então é legal que vocês vão se aprofundando gradualmente, de maneira didática, de maneira organizada, tá certo? Esses materiais, repito, eu já comentei antes, vale a pena reforçar, que foram selecionados depois de muita leitura. Então, eu passei quando eu comecei a estudar esses assuntos, não havia tantas referências para estudos, então eu tinha que buscar essas informações em fontes as mais diversas. E então tem muitas horas, na verdade, de pesquisa e de leitura para selecionar e trazer para vocês apenas o que eu acho que é de fato útil, ok? Não tem leitura inútil aí. Toda leitura é útil, ela é importante para a sua formação, para o seu aperfeiçoamento, para a sua qualificação e será útil para você ser aprovado no exame de credenciamento também. Não só na prova do LEED-A, como também na prova do IP. Okay? Então, são todas leituras recomendáveis. Advanced Energy Modeling for LEED é uma outra publicação interessante do USBC, que trata justamente das ferramentas computacionais e das técnicas também, e das normativas de referência para as simulações computacionais de energia, para empreendimentos em processo de certificação. Então, especialmente para quem tem mais interesse nesse assunto da simulação, que for trabalhar com isso, etc., vale a pena muito ler esse artigo. É um artigo. Nenhuma dessas leituras aí é muito longa, tá, pessoal? A não ser os livros, claro, que eu já recomendei aí nas aulas anteriores. Esses outros artigos são leituras mais rápidas, tá certo? De mais rápida assimilação. Building Information Modeling for Sustainable Design é um artigo da Autodesk que trata justamente dos benefícios do BIM, tá certo? Building Information Modeling, do BIM para a sustentabilidade. Quer dizer, e há muitos benefícios. Assim, de fato, a integração que a ferramenta BIM promove de projetos, né, e de projetistas para a discussão das soluções, das estratégias, tanto na fase inicial quanto ao longo do desenvolvimento de projetos executivos, é um benefício muito grande. Então, de fato, o BIM não é necessário, tá? Eu não estou aqui dizendo que você precisa ter projetos feitos em BIM para poder fazer a certificação LEED. O LEED não exige isso, nenhuma certificação exige isso, não seria viável se exigisse isso. Mas eu recomendo, é recomendável mesmo que se adote, porque os benefícios são muito grandes. Você pode, claro, comprovar, documentar um programa uma prática do processo de projeto integrado, mesmo sem BIM, ok? Você pode usar os softwares, as equipes podem usar os softwares que quiserem. O que importa não é o software, e sim o processo de gestão do projeto, o processo de gestão das pessoas envolvidas e a documentação do projeto propriamente, o compartilhamento da informação, a integração dos
os projetistas, os tomadores de decisão no processo, isso que faz o processo de projeto integrado. Agora, quando isso ocorre com o uso da plataforma BIM, isso se torna assim inevitável. Você só pode realizar um processo em BIM se tiver integrado com as diversas disciplinas. Então, por isso a leitura é recomendável, a estratégia é recomendável, ok? Como referência complementar, acrescento aí outras publicações. Guide to Purchasing Green Power é outro artigo agora do Departamento de Energia, DOE, Department of Energy dos Estados Unidos, que conceitua e trata, define exatamente como são essas possibilidades aí do mercado de energia livre, como também existe no Brasil, certo? E a possibilidade de comprar os certificados, tais RECs, para uso, para atendimento, aquele crédito que nós comentamos. International Performance Measurement and Verification Protocol é um instituto que é responsável por estabelecer parâmetros de referência para medições e performances de equipamentos e de sistemas diversos de forma coerente, de forma equilibrada, de forma, digamos assim, homogeneizada para todo mundo. E o LEED também, as normas de referência do LEED, a ASHRAE e muitas outras, elas consideram os conceitos, as formas as grandezas, as formas de medir, a forma de apresentar os resultados dos testes, das simulações, etc., que são definidas por esse instituto, tá certo? Essa é uma leitura que não é absolutamente necessária, mas se alguém se interessar, está aí uma sugestão. Essa não é tão necessária. E embaixo, Lead and Environmental Impact of the HVAC Refrigerants, são os refrigerantes de ar-condicionado, como é que estão sendo solucionadas essa questão da substituição do CFC, do HCFC, por outros gases refrigerantes que não orgânicos, que não sejam orgânicos. Então, para quem tem interesse nesse assunto específico, está aí. Não é necessário absolutamente, essa não é uma leitura necessária para a prova do GA, mas trago como sugestão para aprofundamento para quem tiver interesse específico, ok? E finalmente acrescento uma sugestão, um videozinho para um caso de referência, mais um caso de referência também que eu conheço, o Hearst Tower em Nova York, esse prédio, no Manhattan, na 8ª Avenida, projeto do Norman Foster, Sir Norman Foster, também mais um caso de sucesso, é um edifício certificado LEED, um dos pioneiros LEED Gold de alto padrão, de escritórios dos Estados Unidos, e é uma referência também de design, por conta da sua arquitetura realmente destacada ali em relação ao cenário normal dos arranha-céus de Manhattan, e um edifício de alta eficiência, de alta performance, de alta qualidade também, os espaços também muito legais, muita luz natural, de fato um edifício excepcional. Tive a oportunidade de visitar em missões técnicas a Nova York algumas vezes, com grupos de colegas aí do Brasil, que somos sempre muito bem recebidos lá, eles são muito orgulhosos do empreendimento, e ele tem sido bem mantido, inclusive, ele foi certificado LEED Gold, New Construction, e depois foi certificado LEED EBOM Platinum, já foi recertificado EBOM Platinum, tá certo? Demonstrando claramente que o edifício, além de ter sido bem projetado e executado, tem sido também bem operado. Então é um caso de sucesso, um exemplo para a gente e para todo mundo. Ok? Muito bem, chegamos então ao final desta aula, dessa quinta aula do curso, no módulo 5. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando do curso. Espero que recomendem a colegas que também tenham interesse, e seguimos aqui à disposição. Até a próxima aula. Um abraço.